A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz: Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nós estamos diante de uma passagem onde nós vamos falar sobre Pedro. Quando Pedro ali, cheio do Espírito Santo, ele se dirige à multidão e vai fazer o seu discurso. Nisso que Pedro ele vai fazer o seu discurso, Pedro ele faz o seu discurso. E Pedro era aquele que andou com Jesus. Pedro ele foi um discípulo de Jesus, estável durante o ministério que Jesus esteve aqui na Terra. Pois Pedro ele testemunhou, ali sobre Jesus Cristo. Mas não podemos esquecer que Pedro, ele negou a Jesus. Ele negou que conhecia Jesus. Mas Cristo, o perdoou, e restaurou. Ali no capítulo 21, quando nós falamos nos alguns episódios. O homem aqui descrito era um novo Pedro, um Pedro humilde, porém corajoso. A confiança de Pedro ela veio do Espírito Santo, que o fez um poderoso e dinâmico pregador do Evangelho. Você já teve a sensação de ter cometido certos erros, a ponto de pensar que Deus não perdoasse o seu pecado, e que não viesse te usar, em uma grande obra. Muitas pessoas estão travadas nisso. Pecou, falhou e acha que Deus não, não o perdoou, e acha que não pode realizar uma grande obra para o Senhor. Pedro foi um homem que errou, que pecou, que o Senhor perdoou, que foi tratado pelo Senhor. Então, não importa que pecado você tenha cometido, Deus prometeu perdoá-lo e torná-lo útil para o seu reino. Então, permita que ele o perdoe e o use, a fim de que você possa servi-lo eficazmente. Pedro, ele disse às pessoas, porque elas deviam ouvir o testemunho dos cristãos, porque as profecias do Antigo Testamento relativas a Jesus foram completamente cumpridas nele. Então, tudo que tinha sido falado, se cumpriu em Jesus. Tudo que estava no Antigo Testamento. Porque Jesus, ele é o Messias. E porque o Cristo ressurreto pode transformar a vida de qualquer pessoa. Então, não importa qual seja a situação, o Senhor ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Pedro, ele respondeu às acusações de que estavam todos bêbados, porque ali, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, lá no versículo de número 12, diz que e todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer isso dizer? No 13 diz: e outros zombavam, dizendo: estão cheios de mosto. Então Pedro, ele respondeu às acusações de que estavam todos bêbados.
dizendo que era muito cedo para que isso pudesse acontecer, porque eles diziam ali, né, esse homem está embriagado, né, eles estão dizendo que eles estavam embriagados, que eles estavam bêbados, mas Pedro disse que não, eles não estão embriagados. E Pedro ele vai explicar a partir do versículo 16 até o 21, nós vamos ver Pedro ele explicando, né, que nem tudo que estava acontecendo ali, o que estava acontecendo não era fruto do acaso ou algo de uma emoção humana, mas sim, né, era o que já estava predito pelo profeta Joel. Né? Então nem tudo e que ele vai dizer ali, né, sobre o que estava predito em Joel era o que estava acontecendo, mas era parte daquilo que Joel, o profeta Joel, tinha profetizado. Né? Então, nem tudo que é mencionado em Joel aconteceu especificamente naquela manhã do dia de Pentecostes. Né? Quando ele diz lá, os últimos dias, inclui todos os dias entre o primeiro e a segunda vinda de Cristo. É outro modo de dizer, de agora em diante. O grande e glorioso dia do Senhor, versículo 20, inclui toda a era cristã. Até Moisés ansiava pelo dia em que o Senhor derramaria sobre todas as pessoas o seu Espírito. Está em Números 11, 29. No Pentecoste, o Espírito Santo foi enviado a todos os homens, mulheres, escravos, judeus e gentios. Agora, cada um de nós, né, pode ser cheio com o Espírito Santo. Esta era uma ideia revolucionária para os judeus do primeiro século. No versículo 23, e diz: Este que vos foi entregue. Pedro ele começa a falar sobre Jesus. Foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando o vós o crucificaste e mataste pelas mãos injustas. Então, tudo que aconteceu a Jesus estava sob o controle de Deus. Seus planos nunca foram interrompidos pelo governo romano ou pelos oficiais de Deus. Tal fato foi especificamente confortante para aqueles que enfrentavam opressões na época da igreja primitiva. Então, quando o Senhor ali, né, Pedro ele fala com ousadia de que esse que foi crucificado, né, que foi Jesus, né, ele ali tinha ressuscitado, isso foi de grande alegria e de grande conforto para aqueles que estavam enfrentando opressões. Assim também, quando Jesus vier buscar a sua igreja, né, será de grande conforto e alegria para aqueles que estão esperando no Senhor. O versículo 24, ele diz ainda: ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pedro ele começou o seu discurso com uma proclamação pública da ressurreição, em um período em que este fato poderia ser comprovado por muitas testemunhas. Esta era a declaração poderosa, porque muitas pessoas que ouviram as palavras de Pedro haviam estado em Jerusalém há 50 dias, por acaso da Páscoa, e poderiam ter visto ou ouvido falar sobre a crucificação e a ressurreição, né, do grandioso Mestre. A ressurreição de Jesus foi a última prova de tudo aquilo que ele disse sobre si mesmo. E sem a ressurreição não teríamos razões para crer em Jesus Cristo. Então, Pedro, ele começa o seu discurso com essa declaração pública, né, onde todos que ali estavam vão ouvir
E muitos já tinham ouvido que Jesus tinha ressuscitado. Mas é muito você ouvir isso de alguém religioso ou de alguém que fala isso como contando como uma história, é diferente de ouvir alguém que esteve com Jesus, alguém que até mesmo viu Jesus. E além disso, era Pedro falando cheio do Espírito Santo, com ousadia, né, com poder, com autoridade dada pelo Pai, de que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Entre o versículo 25 e o 32, Pedro ele citou ali Salmos 16, do verso 8 a 11, né, que foi escrito por Davi. Ele explicou que Davi não escreveu sobre si mesmo, porque morreu e foi enterrado. Apesar de o texto estar na primeira pessoa, é profético, pois refere-se ao Messias que ressuscitaria. A ênfase recaiu sobre o corpo de Jesus, que não foi deixado para apodrecer na sepultura, mas de fato foi ressuscitado e glorificado. Então, a gente precisa entender que a palavra de Deus ela é toda cristocêntrica. Quando nós vemos aqui Pedro citando o Salmo 16, né, nós vamos ver que o contato com a importância de ter o contato com a palavra de Deus, né, com toda a palavra, de estar buscando o conhecimento do Senhor, para que assim, né, possamos estar nos alimentando e sendo usado pelo Espírito Santo, como Pedro foi de ter citado Salmos aqui, a respeito da ressurreição de Cristo, que ele não ficaria no sepulcro, né? E também esclarecendo para muitos que quando Davi falou sobre isso, sobre essa ressurreição, não foi a respeito dele mesmo. Ele já estava falando a respeito de Jesus, o Mestre, o Messias prometido. Então, que nesse dia você fique com essa palavra e que o Espírito, mesmo Espírito que usou Pedro, o Espírito Santo que usou a Pedro, ele também quer te usar poderosamente nesses dias. Ele quer te fazer uma ferramenta, um instrumento nas mãos dele. Então, dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Se conecte com a palavra do Senhor, né? Porque você vai se dirigir a multidões para falar realmente aquilo que o Senhor ele quer te revelar. Então, isso é profético também em nossas vidas. Porque essa palavra de Joel ela está se cumprindo, ela vem se cumprindo ao longo do tempo. Deus falou que derramaria sobre toda a carne. Não importava se antes quem profetizava eram os profetas, né? Quem tinha ali tudo sacerdotes, né? O Senhor ele abre as portas e derrama o Espírito Santo sobre toda a carne. Então, filhos, velhos, jovens, né? Varões, todos podem profetizar no nome do Senhor Jesus, tendo contato diretamente com o seu Espírito e com a palavra de Deus. Então nós temos toda a autoridade dada pelo Senhor para falar do seu amor, para pregar a sua palavra, a sua justiça. Então que nesse dia você possa ficar com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus fale mais em teu coração.